Eles te olham torto, falam pelas costas, te julgam sem saber nada sobre você. Mas o que essas pessoas não sabem é que existe um truque psicológico silencioso, inspirado na figura mais temida da mitologia, Medusa. Não estamos falando de vingança, nem de confronto direto. Estamos falando de um mecanismo oculto, usado há séculos por quem sabe manipular o olhar e a presença para desarmar qualquer tipo de ataque, seja ele emocional, verbal ou energético. E o mais bizarro, funciona mesmo que você não diga uma única palavra. Mas por que falar de Medusa em pleno século XXI? Porque Medusa representa o que muitos temem, mas não conseguem encarar. A mulher que não se cala, que encara, que responde ao ataque com a força do próprio olhar. Ela não grita, não corre atrás, ela silencia o ódio com presença. E quando você entende o que está por trás desse arquétipo, você descobre uma chave poderosa para lidar com julgamentos, fofocas, críticas e invejas. E tudo isso sem se desgastar emocionalmente. A verdade é que o ódio alheio não se alimenta do que você faz. Ele se alimenta da sua reação emocional ao que fazem com você. É nesse momento que muita gente perde o controle. Mas Medusa não reage, ela reflete. E é aí que começa o verdadeiro poder. Quando você para de tentar se defender e começa a dominar aquilo que os outros projetam em você. Hoje, você vai entender como esse símbolo mitológico revela uma técnica psicológica e espiritual, capaz de mudar sua forma de lidar com pessoas negativas, usando silêncio, postura, energia e uma presença que corta o ambiente como uma espada invisível. É simples, mas é profundo. E se você aplicar isso com consciência, vai perceber algo surpreendente. O respeito começa quando você para de implorar por ele. Você já percebeu como, quanto mais você cresce, mais gente aparece para tentar te diminuir? Pode ser um colega de trabalho que te olha atravessado, uma amizade que solta aquele comentário passivo-agressivo, ou até mesmo alguém da família que parece ter prazer em apontar seus erros, mas nunca reconhece seus acertos. Você não provoca, não confronta, mas ainda assim, o incômodo que você causa fala mais alto que qualquer palavra. E é exatamente aí que o ódio alheio nasce, da sua luz refletindo a sombra do outro. Medusa, na mitologia, não nasceu um monstro. Ela foi amaldiçoada por ser bela, poderosa e livre. E isso incomodava. A maldição que a transformou não foi um castigo divino, foi uma tentativa de silenciar aquilo que não podia ser controlado. Transformaram o brilho em ameaça. E quantas vezes isso acontece na sua vida? Quando você brilha demais, conquista demais, fala com firmeza demais, alguém tenta apagar. Com críticas, julgamentos, exclusões silenciosas, o nome disso é projeção. A psicologia explica, o outro projeta em você aquilo que ele não quer encarar em si mesmo. Mas aqui vai um ponto importante. O problema não está no que fazem com você, mas no que você faz com o que fazem com você. E é exatamente aí que entra o truque sombrio da Medusa, uma técnica que mistura psicologia, espiritualidade e uma compreensão muito mais profunda da energia humana. Porque se o ódio é uma frequência, a sua presença pode ser o antídoto. Esse vídeo é para quem já cansou de se justificar, para quem cansou de abaixar a cabeça e quer aprender a se proteger sem se fechar, a responder sem reagir, a silenciar sem se apagar. Existem pessoas que, só de entrarem num ambiente, mudam o ar, não falam nada, não precisam levantar a voz, mas a energia muda. As conversas se ajustam, os olhares se voltam, e não é pelo que elas dizem, é pela maneira como elas se colocam. A psicologia chama isso de autoridade silenciosa. É o tipo de presença que não pede licença, mas também não invade, que não se impõe pela força, mas pela consistência energética. E aqui está o segredo. A Medusa, antes de ser um monstro, era exatamente isso. Uma mulher que incomodava só por existir com autenticidade. Truque sombrio que ela revela começa por um conceito simples. O ódio não suporta a estabilidade emocional, porque o ódio precisa de combustível, precisa de reação, precisa que você se defenda, se encolha, se justifique e qualquer coisa que alimente a narrativa de quem ataca. Mas quando você domina a própria frequência, não há como acessar você. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão sobre nós mesmos. Mas a maioria prefere não compreender, prefere atacar. O ego humano teme tudo que o ameaça, e poucas coisas ameaçam mais do que alguém que não reage como esperado. É por isso que você precisa treinar a sua energia antes das palavras, porque quem fala demais se perde, quem reage demais
se desgasta. Mas quem sustenta o olhar com serenidade, com firmeza, com verdade, causa mais impacto do que 1000 argumentos. O silêncio bem posicionado tem o peso de uma sentença. E não precisa ser agressivo, ele só precisa ser verdadeiro. E como se alcança essa presença, começa com o corpo, a postura, o respirar, a consciência do agora. A medusa não fugia, ela permanecia. E isso por si só era suficiente para congelar qualquer ataque. Tem gente que acredita que evoluir é se tornar mais bonzinho, mais calmo, mais zen, mas a verdadeira evolução não é sobre se tornar mais agradável aos olhos dos outros, é sobre se tornar inteiro. E isso significa abraçar também aquilo que foi reprimido, negado ou rejeitado dentro de você. Sua raiva, sua dor, sua escuridão, sua sombra. A medusa não virou pedra à toa. Ela foi traída, violada e amaldiçoada. E o que fez com tudo isso? Transformou em escudo. O que antes a feria, passou a protegê-la. Ela não negou sua sombra. Ela tornou aliada. E é por isso que no silêncio, ela era temida. Porque ela não carregava apenas luz, carregava também o caos que aprendeu a domesticar. Carl Jung chamava isso de integração da sombra. A parte de você que sente vergonha, raiva, inveja, medo. Não é um erro, é uma parte que foi ignorada por tempo demais. E quanto mais você ignora, mais ela se manifesta fora de controle ou nos outros que funcionam como espelhos. O hater que te persegue, a crítica velada, a inveja disfarçada de conselho. Muitas vezes são só manifestações externas daquilo que você ainda não quis olhar em si mesma. Quando você acolhe sua sombra, algo mágico acontece. Você para de se ofender com o ataque do outro, porque você reconhece o mecanismo. Você vê a dor, a projeção, o vazio, e ao invés de reagir, você observa. Você não precisa mais provar nada, nem vencer discussões invisíveis. Você já sabe quem é. A espiritualidade não é se isolar em paz num campo florido. É andar em meio à guerra interna do mundo, sem permitir que ela entre em você. E isso só é possível quando você tem coragem de olhar para sua medusa interna e perceber que ela não é um monstro, ela é uma guardiã. E aqui está um detalhe sutil, mas poderoso. Quem integrou a própria sombra reconhece o ataque alheio como fragilidade, não como ameaça. E isso muda tudo. Você passa a andar com tipo de autoridade que não vem do grito, nem da ostentação. Vem do silêncio de quem já atravessou o próprio inferno e voltou com a alma inteira. Você já notou como o olhar da medusa não atacava, ele apenas refletia? Não havia malícia, nem maldade, nem intenção. Era só um olhar firme, direto, espelhado. E esse é talvez o truque mais sutil e poderoso de todos. Ser o espelho que revela, e não o escudo que reage. A maioria das pessoas tenta calar o ódio com barulho, com argumentos, com explicações. Mas quando você reage ao veneno, você o consome. E a sabedoria da medusa nos ensina o oposto. Quanto mais intensa a provocação, mais necessário o silêncio interno. Porque a sua serenidade não é fraqueza. É um reflexo tão nítido da desordem do outro, que ele não consegue sustentar o próprio desequilíbrio diante de você. Existe uma prática budista chamada espelho da mente clara, onde o praticante não busca responder, apenas refletir. Ele se torna tão presente, tão consciente, que se transforma num espelho emocional. E o que acontece com quem ataca um espelho? Ele vê a si mesmo. E aí começa o desconforto. Não por sua causa, mas pela verdade que você reflete sem dizer uma palavra. A física quântica também fala sobre isso. Tudo vibra, tudo ressoa. E quando sua frequência está alinhada com paz, autoconfiança e verdade interior, as frequências mais baixas não conseguem se manter por perto. Elas tentam, testam, cutucam, mas se desfazem por falta de alimento, por falta de reação. E isso não significa passividade. Significa maestria. Você não nega o que sente, você transcende. Você não foge do conflito, você escolhe não participar da guerra. Porque o seu campo energético se tornou mais poderoso do que qualquer argumento. E isso assusta. Porque o mundo aprendeu a controlar pelo medo, pela culpa, pela manipulação. E quando você não cede a nada disso, você se torna livre. E gente livre incomoda, mas também inspira. Porque a medusa, no fim das contas, não é um monstro, ela é um convite. Um lembrete de que você pode ser temida, sem ser violenta. Pode ser forte, sem ser agressiva. Pode silenciar o ódio, sem abrir a boca. Você percebe agora, a medusa não era um monstro,
Era um espelho, um portal, uma verdade que o mundo não estava pronto para encarar. Ela representava o feminino indomável, a força que não precisa se justificar, o olhar que revela o que está escondido, inclusive dentro de quem odeia. Ela não gritava, ela não batia de frente, ela apenas permanecia, firme, sólida, incômoda, porque quando você se recusa a diminuir sua luz para caber na insegurança do outro, o outro sente a própria sombra a ser revelada. E alguns vão te odiar por isso, outros vão tentar te apagar, mas os que estiverem prontos, vão despertar. E é por isso que o verdadeiro truque psicológico sombrio da Medusa não é uma técnica, é um estado de ser. É quando você para de reagir ao mundo e começa a vibrar com autenticidade. Quando você deixa de ser vítima da crítica e se torna senhora da própria energia. Quando você não foge da sua sombra, mas a transforma em escudo, presença e sabedoria. Você não precisa vencer ninguém, nem provar nada. Você só precisa lembrar. Sua paz é sua arma mais letal. Seu silêncio, a resposta mais alta. E sua presença, o espelho mais claro. Se esse vídeo te provocou alguma reflexão, se em algum lugar aí dentro, a Medusa despertou. Deixe um comentário abaixo e me diga o que você mais sentiu. E se você quer continuar essa jornada, se inscreva no canal agora, porque aqui, cada vídeo é um espelho que te mostra mais da sua própria grandeza. E lembre-se, você não precisa gritar para ser ouvida, basta existir com verdade. Vamos juntos e até o próximo vídeo.